contexto do dia de Pentecostes, a gente olha para Atos e Atos traz para a gente a realidade, e o pastor Marcos leu o tema na oferta de Atos, falando sobre o Pentecostes, será derramado o Espírito sobre todo mundo. E aí eu fui um pouco mais fundo nisso, que eu queria entender por que a festa de Pentecostes tem o nome de Pentecostes. E aí eu fui entender um pouco desse contexto, e eu quero que vocês entendam também isso, porque esse dia é muito importante para todos nós. Quando nós temos o entendimento de algo, nós fazemos isso com intenção. Nós vamos desejar que essa data chegue. Nós vamos desejar que seja realizado. Não é isso? O exemplo que foi dado aqui do Fabinho, que não andava de bicicleta, eu também não ando, tá, gente? Não quero ninguém rindo. Por favor. Eu não ando. Mas ele teve um objetivo, ele colocou no coração e começou a andar. Então, quando você deseja alguma coisa, quando você está no foco daquilo, você desenvolve, você quer trabalhar, você quer acrescentar. Então, da mesma forma, quando você aprende o significado de alguma coisa, você quer que aquilo ali se torne cada vez mais fácil, que flua cada vez mais fácil na sua vida. Assim, ao aprender um novo esporte, uma nova prática, e aí eu fui ler sobre o Pentecostes, e a gente vai lá no Antigo Testamento um pouco, antes de chegar em Atos, o derramamento do Espírito Santo. Essa festa de Pentecostes, ela tinha um nome chamado de Festa das Semanas. Ela era justamente uma festa que era feita após 50 dias a Páscoa. E essa festa era realizada para comemorar quando colhia as sementes, os trigos do campo. E ali eles eram reunidos para que fossem celebrado a grande colheita das sementes. E era conhecida exatamente como Festa das Semanas. 50 dias exatos após a Páscoa. Então, se a gente pegar lá no Antigo Testamento, a gente já começa a entender o seguinte: essa festa comemorava uma grande colheita. Não é isso que você consegue entender já? Não é isso? E aí você traz para a realidade, então, de Atos dos Apóstolos. E você consegue entender que naquele momento que o Espírito Santo derrama unção sobre a igreja, quando o Espírito Santo é selado sobre aqueles que estão reunidos naquela casa, nós entendemos que aquela comemoração que tinha no Antigo Testamento, onde nós vamos ler em Êxodo, em Levítico, em Deuteronômio, e nós vamos ver essa festa da semana sendo realizada, nós trazemos que essa celebração de colheita que eles tinham no passado, eles trouxeram para Atos dos Apóstolos, dizendo que a colheita não é apenas física, que a colheita também é espiritual. Ou seja, aquilo que eles colhiam como sementes e vibravam pelo que Deus estava dando, hoje nós celebramos as vidas que o Senhor vem trazer para nós colhermos. Nós trazemos aquilo que é físico, uma colheita física, para aquilo que se torna uma colheita espiritual. E é justamente esse selo, é justamente nesse tempo que nós começamos a entender o que é a festa de Pentecostes. O Pentecostes, o nome Pentecostes, ela está no grego. E aí eu quero ensinar para vocês ela no hebraico. Vocês repetem comigo? Shavuot. Repete comigo. Shavuot. 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 Pronto, vocês estão falando hebraico lindamente, gente. É isso. Toda vez que vocês ouvirem a festa de Pentecostes, dia do Pentecostes, é o Shavuot em hebraico. É exatamente isso. E aí você entenda que isso não está falando apenas mais de uma colheita, quando você traz Êxodo, Levítico, Números. Não, você não está falando apenas disso. Você hoje fala que o Espírito Santo foi derramado sobre mim e sobre você. E é essa colheita linda que nós vamos ministrar nessa manhã. É nessa visão que nós vamos caminhar. Então eu quero que você abra a sua Bíblia em Atos capítulo 1, versículo 8. Eu fui trazer uma introdução apenas para você entender da onde a festa de Pentecostes saiu. E agora nós vamos entrar diretamente no texto que nós vamos ler. Atos 1, 8.
Foi a passagem que o pastor Marcos leu na oferta, não foi isso? Só vou ler para recordar isso na mente de vocês. E depois nós vamos pular para Atos 2, do versículo 1 ao 18. Atos 1, 8 diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Pula agora um capítulo para frente, Atos 2, versículo 1 ao versículo 18. Vamos lá, versículo 1, chegando o dia de Pentecostes, ou, em hebraico, gente, vocês são lindos, glória a Deus, estavam todos reunidos num só lugar, de repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados, e viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus, tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se esse som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós em nossa própria língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfília, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: o que significa isso? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Então Pedro levantou-se com os 11, e em alta voz dirigiu-se à multidão: homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar-lhes isso. Ouçam com atenção. Esses homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Pelo contrário, isso é o que foi predito pelo profeta Joel. Versículo 11, nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. E o versículo 18 para fechar: sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Fica com sua Bíblia aberta, não precisa fechar não. Essa passagem ela é bem clara do que estava acontecendo naquele momento. Essa palavra ela diz exatamente o que o Espírito Santo é na nossa vida, o que o Espírito Santo marca em nosso coração. Nós vivemos um tempo, nós vivemos uma geração onde tudo é muito superficial, onde tudo é muito rápido, é a jato, é para já, é para agora. Nós vivemos uma geração que não tem tempo de se assentar, de se alimentar, de se tratar, para depois querer sair para tratar alguém. Essa geração, ela quer se alimentar e já fazer o que tem que fazer. Essa geração é fast food, essa geração é rápida. Essa geração é muito inteligente, mas pouco profunda. E justamente quando nós lemos essa passagem de Atos, nós vemos que eles estavam reunidos dentro de uma casa, dentro de um lugar que não era uma igreja.
E aí nós podemos já fazer uma alusão, nós podemos fazer uma comparação do que nós vivemos dentro dos nossos G6. Se você olha e fala, não, na igreja eu preciso falar em línguas, na igreja eu preciso ser cheio de Deus, na igreja, eu preciso estar vestido como crente, na igreja eu preciso ser crente. Não, nós acabamos de ler em Atos, que era na casa. Ou seja, derruba qualquer estrutura que você tenha, que na igreja eu preciso de estar de uma forma e em casa eu preciso estar de outra. Não, o Espírito Santo vai te visitar aonde você está. Dentro do teu GC, dentro da sua casa, quando você de repente está conversando com a sua esposa. Eu vindo com minha esposa dentro do carro, foi lindo o que aconteceu, eu vindo para cá hoje, a gente chegando cedo para a escola da Bíblia. Foi até interessante que a gente esqueceu até a chave da igreja, né? Incrível. A gente precisava chegar mais cedo para poder abrir a escola da Bíblia ali no anexo. E aí a gente entrou no carro e Deus tomou o ambiente ali. Quando eu comecei a descer o carro da minha rua, assim, eu já comecei a orar ali. E Deus visitou grandemente. Eu, meu filho e minha esposa dentro do carro. E aí no final disso tudo, estava chegando quase aqui já. Estava chegando a gente passou no mercado antes. Estava chegando para parar no mercado. E minha esposa fala assim, Jesus, obrigado. Porque eu nunca trago a minha maquiagem. E hoje eu trouxe, não sei porquê. Toda borrada, estava chorando dentro do carro. Até nisso Deus cuida. Até nisso, ela não sabe por que ela trouxe a bolsinha dela de maquiagem. Mas é porque Deus já tinha marcado o encontro com a gente dentro do carro. Então eu falo para você, eu falo para o seu GC, eu falo para aquilo que você está almejando. Que em tudo que você coloque a presença de Deus, em tudo que o Espírito Santo ministra ao teu coração, se você colocá-lo em primeiro lugar, Ele vai se manifestar na sua vida. Então você não precisa ficar preocupado porque, eu tenho que esperar o domingo para poder ser cheio de Deus. Não, você anda cheio da presença de Deus sempre. Você vem para cá, você tem reunião dos santos, isso é extremamente importante, porque a palavra fala que é na reunião dos santos que Ele derrama a bênção, que é na reunião, na unidade que Ele derrama a bênção sobre você. Então se eu estou com meu irmão, se eu estou com a minha irmã, eu estou celebrando aquilo que Deus chama de unidade. Eu estou pensando, eu estou numa vontade igual a Ele, eu estou com minhas mãos levantadas na hora do louvor, em um objetivo. Ei querido, traz essa realidade para Atos agora. Eles estavam reunidos numa casa em um objetivo, eles estavam buscando, eles estavam se rendendo a Deus, e naquela hora o Espírito Santo visitou eles. Ei, é nessa manhã que o Espírito Santo já marcou para visitar você também. É nessa manhã que Ele visitou você através do louvor, é nessa manhã que Ele marcou para encontrar você aqui, é nessa manhã também. Existe uma intenção no seu coração, na sua mente, e existe essa mesma intenção na vida do seu irmão e da sua irmã do seu lado. O lugar está propício, o ambiente está perfeito. Então por que às vezes nós ficamos limitados, e quando nós somos provocados pelo pastor, quando o pastor fala alguma coisa, nós ficamos na nossa, não, isso não é para mim. Não, eu não quero viver isso não, deixa o meu irmão aí, ele é mais emotivo do que eu. Não, nós não estamos falando de emoção, nós estamos falando de poder. Nós não estamos falando de algo que mexe com a sua alma, e quando você sai pela porta aqui, aquilo ali acabou. Não estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre uma transformação, sobre um lugar que Ele quer ocupar na tua vida, sobre um lugar que Ele quer comandar, sobre um lugar que Ele precisa ter o domínio total. Nesse dia de Pentecostes, nesse dia que o Espírito Santo desceu em Atos, você vê que as pessoas, cada um começou a ouvir na sua própria língua, e eles começaram a ter confusão, como que pessoas de outros lugares estão falando a nossa língua. Então eu quero dizer uma coisa para você, que é muito clara, o que Deus tem para fazer. Se você está conectado com os céus, se você está entendendo o que Deus está fazendo hoje, nessa manhã aqui, pode ter certeza que você não vai ser apenas um ouvinte. Você não vai ser apenas um ouvinte. O Espírito Santo vai tomar a tua vida. Fala para o seu irmão aí, seja cheio do Espírito Santo.
Quando nós olhamos lá para o Antigo Testamento, nós lembramos da Antiga Aliança. E nós olhamos e lembramos que também a festa de Pentecostes, ela sela as leis também que foram escritas em tábuas. As leis que foram escritas por Deus para ser entregue aos homens. E simplesmente hoje nós trazemos e fazemos esse paralelo também com os nossos dias. E nós mergulhamos em Atos como referência dessa manifestação do Espírito Santo na nossa vida. E nós entendemos que no tempo que o Senhor, foi necessário que o Senhor escrevesse nas tábuas, na pedra, para que fosse decretado sobre os homens uma regra, uma ordem de caminhada. O Senhor em Atos, Ele traz o Espírito Santo sendo derramado sobre toda a carne, e Ele fala: ei, a partir de hoje, eu não escrevo apenas em pedras ou em tábuas, eu escrevo no coração, eu escrevo no espírito dos homens. Então nós deixamos de lado aquilo que estava fisicamente sendo mostrado, e começamos a viver espiritualmente aquilo que o Senhor tem para viver em nós. Querido, você é a habitação dEle. E em qualquer lugar que você esteja, se você chamar, Ele vem. Em qualquer lugar. Você não precisa estar com a sua melhor roupa. Você não precisa estar no dia de Pentecostes. Você não precisa estar celebrando, ou de repente com o melhor perfume que você pode colocar. Ou de repente, o seu perfume do Mercadona. Salva muito, né, gente? Salva muito. Tem cheirosão, ninguém precisa nem saber que tem o M do Mercadona. Suave. Ele não quer te visitar porque você está com a roupa mais cara. Falar em roupa. Olha lá, olha o Wesley lá na porta lá, gente, olha lá. Olha para mim agora. Gente. Quando a gente fala de unidade, é isso que a gente fala. Muito simples. Se fosse as mulheres, estaria saindo correndo, uma para cada lado, né? Eu já cheguei, quando eu bati de frente com ele, vem tirar foto, vem! Registramos, está todo mundo já sabendo já. É isso. Ah, Jesus. Como o Mercadona e como a roupa igual salva a gente. Glória a Deus. Então nós marcamos também no Pentecostes essa diferença. O que era fisicamente visto aos homens, Deus coloca estampado no nosso coração. Eu sou visitado em qualquer momento por Deus. Eu sou ministrado em qualquer momento por Deus. Eu sou cheio da presença de Deus em qualquer momento. Eu não preciso esperar 50 dias apenas para poder, de uma maneira, poder celebrar o Espírito Santo. Não, não. Você fala: Espírito Santo, estou precisando. Derrama sobre mim, me visita agora. Me visita. Toma minha casa. Enche o meu lar. Eu não sei como lidar. Ontem a gente teve o cinema de casais aqui. E vou ser sincero. Até para quem não era casal, tinha que ver esse filme. Porque eu sei que Deus tem uma história para ser criada em você. E você já pode começar da maneira certa. Esse filme, ele marca muito sobre isso. Foi linda a história do filme, linda. O final, assim, é surpreendente. É absurdo do que nós vimos ontem. Então, quando nós entendemos que essa é a maneira, essa é a forma, que nós somos templo do Espírito Santo, e o Espírito Santo flui em nós, flui através de nós. Eu não preciso ter um ponto certo. Eu não preciso ter um lugar ou uma hora certa. Em qualquer lugar, se eu chamar Ele. Repete assim comigo: Espírito Santo, vem em mim, hoje. Fecha seus olhos aí um pouquinho. Eu quero que você repita assim: Pai, nessa manhã, eu estou entendendo o que é Pentecostes. E eu estou vendo que não é apenas algo que toca na minha emoção,
mas é algo que sela o meu espírito. Pai, eu estou aqui e eu quero ser visitado, tocado, cheio do teu espírito nessa manhã, em nome de Jesus. O Espírito Santo sobre a nossa vida, ele é o poder para ser e fazer em nós. O Espírito Santo, ele nos transforma. Mas o mesmo Espírito que nos transforma, ele nos capacita e nos impulsiona. Em nenhum momento a Bíblia não fala que o Espírito Santo tomou uma pessoa e guardou para ela. Não, não. Ela fala que o Espírito Santo sempre trabalhou no coletivo. Tudo que Deus dava de repente no secreto, se você pegar o exemplo de Jesus na oração, quando ele ia para o deserto e quando ele estava naquele momento de jejum, ele orava, ele estava com o Pai. E toda vez que ele estava no meio da multidão também, ele se retirava e orava com o Pai. O Espírito Santo já estava com ele, visitando através da oração no secreto com ele. E quando ele ia para o meio da multidão, o Espírito Santo se manifestava através de curas e milagres. Sempre. Essa é uma característica do Espírito Santo. Você não vai estar sozinho numa carreira solo, achando que é só você que é o alecrim dourado, achando que é só você que é a última Coca-Cola do deserto. Pode ter certeza que Deus levantou você, Deus levantou o seu irmão, Deus levantou a sua irmã, para que essa geração seja dirigida pela presença dEle. Você está sendo capacitado e impulsionado para que o Espírito Santo comande a sua vida. E através de você, outras pessoas se rendam ao Rei dos Reis e conheçam quem é o Rei da Glória. Jesus não prometeu apenas um conforto emocional, mas através do Espírito Santo, Jesus traz para a gente o dunamis dele, ou seja, o poder dele. Ele não fala que nós vamos estar apenas num lugar confortável, com o nosso coração em paz, que nós vamos viver felizes o resto da vida. Não, ele não promete apenas isso. Ele sim, ele promete uma vida eterna com ele. Mas ele garante que, quando nós somos revestidos do alto, descerá poder sobre nós. Então, se você simplesmente hoje, você vem na igreja para garantir a sua salvação, a sua intenção está totalmente terrena, totalmente superficial, porque Ele não chamou a gente apenas para ser espectador sentado num banco, mas quando Ele fala que o Espírito vai descer sobre você, sobre a igreja, sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a tua casa, sobre a minha casa, Ele está falando: ei, eu não quero um encontro dominical, eu não quero um encontro de uma vez na semana, eu não quero apenas olhar para você numa manhã e dizer que está tudo bem. Não, 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 não. Eu estou dizendo para você, filho e filha, quando Jesus fala que Ele vai fazer descer sobre você, o Espírito Santo, Ele está preparando você como uma bomba, para você explodir por onde você passar. Então Ele não está querendo ter um encontro superficial durante um dia na semana. Ele quer ter um encontro constante com você todos os dias. E quando nós falamos que nós somos capacitados, o capacitado não é aquele que você pega essa caneca aqui e você quer encher a caneca, você encheu. E você vai deixar a caneca cheia aqui durante uma semana, durante um mês, durante 3 meses. O que vai acontecer com essa água que está aqui dentro? Ela vai começar a criar limo, não é isso? Ela vai começar a ficar ruim, a cor dela vai começar a perder o valor. Você não vai estar mais interessado em ingerir essa água, você não vai estar mais com vontade de matar a tua sede com essa água. Quando o Espírito Santo fala que Ele capacita você, Ele está falando constantemente: ei, filho, tua caneca pode estar esvaziando um pouquinho,
mas a cada dia eu vou enchendo mais, eu vou enchendo mais, eu vou enchendo mais, ou seja, eu vou trazendo vida, 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 vida e abundância. Eu não vou deixar nada parado na sua vida, eu vou mexer com você, eu vou estimular você, eu vou trazer liberdade na sua casa, eu vou trazer visão ampliada para você. Quando Deus fala que descerá poder sobre nós, é para você simplesmente expulsar demônios, curar os enfermos, restaurar aqueles que precisam ser restaurados. É para você olhar para aqueles amigos seus dentro do seu ambiente de trabalho e você entender como que está o coração dele, e naquela hora Deus levantar você como um servo dele e falar: ei, vem cá, que eu sei a cura para o teu problema na tua alma, eu tenho o remédio para a tua alma. Deus está levantando essa geração que vai transformar o que está à sua volta. Não aceite esse perfil que estão colocando, geração distraída, geração sem compromisso. Não, essa geração vai ter mais profundidade do que as outras. Essa geração vai encontrar Deus de uma maneira diferente. Oh, Pai. Geração chamada para adorar, geração chamada para adorar. Para sermos uma igreja viva, devemos perseverar nos 4 pilares que vêm desde a antiga aliança, do Antigo Testamento, até os dias de hoje, que é a doutrina, ou seja, a palavra, a comunhão, o partir do pão e as orações. Se você quer ser uma igreja viva, você precisa aprender a palavra, você precisa ter comunhão. Uma brasa viva não se mantém acesa sozinha, ela precisa uma da outra para se manter aquecida. Porque no dia que de repente você estiver um pouco desanimado, o teu irmão e a tua irmã vai chegar do seu lado, vai falar: irmão, você está 10% de bateria, eu estou 80%, eu te sirvo um pouco, eu te entrego um pouco do que Deus me entregou, eu passo um pouco daquilo que eu estou vivendo, eu transformo a tua vida um pouco mais, porque eu sei que amanhã você que vai fazer isso em mim, você vai encostar, você vai orar, você vai clamar pela minha vida. Viver em comunhão é isso. Viver em comunhão é você olhar para o seu irmão e de repente você vê que ele é totalmente diferente de você. Tem um jeito muito diferente de você. Mas um único sangue une eu e você. É por Jesus. É por Ele. É por Ele. O Pentecoste real gera unidade, destrói o egoísmo e produz compaixão. Temos a responsabilidade de passar esse bastão para a próxima geração. Nós temos que entender, nós temos que viver isso. Se você olha para a vida dos discípulos, se você olha para o que aconteceu quando os 12 foram escolhidos, quando Jesus começou a trazer: vem você, vem você, vem você. Eles estavam responsáveis por aquela geração de propagar o Evangelho a toda criatura. E hoje, semelhantemente a isso, Jesus está falando para você: vem você, vem você, vem você, vem você, vem você, porque você é responsável de propagar o meu Evangelho a toda criatura. O tempo mudou, a geração mudou e os discípulos mudaram também. Hoje, a responsabilidade é minha e sua, de sentir o poder que vem do céu, de sentir o selo do Espírito Santo sobre a nossa vida, de sentir aquilo que é para ser feito nessa geração, nesse tempo. É nessa hora que o Senhor está nos chamando para um compromisso real. Se nós deixarmos esse bastão para a próxima geração se apagar, simplesmente os nossos filhos não vão entender
o que é mover de Deus na face da terra. O exemplo que eu dei do que Deus nos visitou no carro, quando eu parei no mercado, para minha esposa ir rapidamente, o meu filho desceu do carro e falou assim: eu não sei porquê, mas eu até chorei. É minha responsabilidade passar isso para o meu filho. É sua responsabilidade passar para a próxima geração. É sua, é da sua casa. Ah, eu sou muito novo, eu não preciso ser isso. Eu falo isso muito com os adolescentes, eu gosto muito dos adolescentes, porque foi no tempo que o Senhor me marcou, foi na adolescência. Eu fui batizado, já falei algumas vezes sobre isso. Mais 40 pessoas foram batizadas juntas ao mesmo tempo, numa ministração dentro de um retiro. E a gente tinha a ideia que retiro era só para fazer bagunça, todo mundo dormindo junto, aquele oba-oba, né? Ninguém dorme direito, dorme 3 horas por dia, na hora do culto que vai começar, todo mundo de óculos escuros, querendo disfarçar. Não é novidade nenhuma isso, tá, gente? A gente já fazia lá atrás também, tá? E aí, simplesmente, quando Deus me chama para liderar os jovens, eu já sabia todas as armas que eles iam usar, né? Porque eu usava também. Mas nesse dia que eu fui batizado, 40 pessoas foram batizadas juntas. E sabe como que essas pessoas foram batizadas? Porque o pastor da igreja, o pastor que estava com a gente nos jovens, ele ensinou o que era poder do alto. Lembra que eu ensinei para vocês o que era Pentecostes? Por que a festa de Pentecostes? Por que a presença de Deus? Vocês foram ensinados hoje também. E por quantas vezes o pastor Marcos fala sobre esse revestimento do Espírito Santo, sobre a sua vida e sobre a igreja? Quantas vezes você está sendo ensinado, você já entendeu que isso é para você também? Não é exclusivo de liderança ou exclusivo de algumas pessoas, não. Isso é para todos. Todos. Eu te convido a ficar de pé, querido. Já prepara o seu ambiente aí, fecha os seus olhos.